A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos hoje em mais um podcast da UEMESP. E hoje nós temos um convidado especial, o pastor Maurício Abreu de Carvalho. Ele estará conosco hoje falando de um assunto muito importante. No último dia 31 de outubro, foi completado 106 anos da Reforma Protestante. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Mas antes de nós começarmos o nosso podcast, eu peço que você curta, compartilhe, mande para os seus amigos, porque é muito importante você compartilhar do conhecimento. Nós cristãos sempre prezamos pelo conhecimento, por isso nós estamos aqui hoje fazendo este podcast. Lembrando que a UEMESP, a União dos Evangélicos do Metrô do Estado de São Paulo, é uma entidade sem fins lucrativos, interdenominacional, portanto nós não temos denominação, mas reunimos os cristãos que são funcionários do metrô de São Paulo e que têm como objetivo levar a palavra de Deus, divulgar, propagar o evangelho para aqueles que precisam. Fazemos um trabalho de capelania, de visita, temos nosso trabalho social, cooperamos com algumas instituições que são cristãs e também fazem um trabalho fora do metrô, como por exemplo a ABCP, cooperamos também com a Missão Sena, com o Asilo Asilar da Igreja Assembleia de Deus, então nós temos algumas cooperações externas. Além disso, a UEMESP ela conta com seus canais nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Portanto, hoje nós vamos dar início ao nosso podcast com esta entrevista com o tema. O tema nosso hoje deixa eu lembrar agora, o tema fala sobre a Reforma Protestante, mas ela tem o panorama histórico da Reforma Protestante. É esse o nosso tema, o panorama histórico da Reforma Protestante. Então você pode compartilhar desse tema e, evidentemente, deixar os seus questionamentos, posteriormente estaremos comunicando a você as respostas. Nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Maurício Abreu de Carvalho, é o pastor, professor, mestre. Ele é pastor na Igreja Batista Nacional da Pauliceia, em São Bernardo do Campo, desde o ano 2002. É professor no Seminário Teológico Batista Nacional, STBN, Enéas Tonini, desde 1990, onde leciona a matéria de ética cristã, história da igreja, entre outras. Foi presidente da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo. Atualmente é secretário da Aliança Cristã Evangélica Brasileira e ele tem uma brilhante formação acadêmica. Ele é mestre em estudos teológicos pela Eastern University da Pensilvânia, Estados Unidos. Realizou o bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, bacharel e licenciatura em História pela Universidade de São Paulo. Só corrigindo aqui, ele realizou o bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e o bacharel e a licenciatura em História pela USP, licenciatura em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, a especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Anhanguera e especialização em Teologia e Pensamento Religioso pela Faculdade Metropolitana. E estará conosco hoje tratando do tema O Panorama Histórico da Reforma Protestante. Nós já apresentamos aqui o currículo do nosso amigo, pastor Maurício, professor, e gostaríamos de ouvir aqui uma palavra do pastor, uma rápida apresentação da sua pessoa e assim cumprimentando os nossos amigos. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Fique à vontade. Olá, pastor Johnson, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amigos e irmãos metroviários. E é um prazer poder participar desse programa e contribuindo com um pouco a respeito da história da Reforma Protestante. Eu sou casado com a Deise também, a Deise, querida esposa, pedagoga e serva de Deus. E eu tenho uma alegria de poder participar desse trabalho, porque afinal de contas eu gosto muito de história, me formei em história e a história protestante, né, a história da igreja, é uma das disciplinas que mais me chamam a atenção. Ok, muito bom.
Então, nós queremos dar início ao nosso tema, a nossa entrevista, para aprender um pouco sobre esse tema tão importante para nós cristãos e evangélicos. Queremos, então, introduzir dizendo que no dia 31 de outubro de 2023 comemorou-se os 106 anos da Reforma Protestante. O evento da Reforma Cristã, da Igreja Cristã, foi marcado por inúmeros movimentos e manifestações na Europa medieval e se iniciou com as centelhas dos pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola, a partir do século XIV, inclusive, mas que se incendiou no século XV com a manifestação ou os atos de coragem do monge Martinho Lutero, na Alemanha. Após esses acontecimentos vultuosos entre os cristãos, unindo-se também a outros fatores como políticos e econômicos do Ocidente, a Reforma Protestante ela se tornou um dos principais eventos que marcaram a mudança da era medieval para a era moderna. E é nesse contexto histórico que nós vamos ouvir aqui o nosso mestre, o pastor Maurício. Pastor Maurício, o que é a Reforma Protestante? Existe, inclusive, aí um debate sobre o que é a Reforma e o que é o protestantismo, né? Sim. Então vamos iniciar com esta pergunta. Pastor Johnson, apenas uma correção. São 506 anos da Reforma, né? Foi em 1517. Correto, 506 anos. Né, que Martinho Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, nós temos mais de 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante marca uma ruptura no cristianismo, como você bem disse, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e certamente contribuiu e muito para o avanço do cristianismo e fazendo com que fossem resgatados alguns princípios importantes do cristianismo que, de certa forma, a igreja medieval havia perdido. Eu posso dizer, com certeza, aliás, é uma frase até do Nietzsche, que a igreja ela sobreviveu graças aos alemães, né, graças aos reformadores alemães. É claro que a igreja ela sobrevive por causa de Cristo, né? Mas o Nietzsche ele diz que a igreja ainda está viva por culpa dos alemães, né? Porque, afinal de contas, depois da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, a igreja melhorou e muito, e até mesmo a Igreja Católica, que estava se perdendo na Idade Média, melhorou alguns aspectos, teve algumas mudanças eclesiológicas importantes, mas não ao ponto de adotar a Reforma. A respeito da pergunta, né, a Reforma Protestante, nós podemos dizer que aconteceram algumas reformas protestantes. Porque, afinal de contas, nós temos a Reforma Luterana, que acontece em 1517, logo em seguida, em 1522, a Reforma na Suíça. Depois nós vamos ter a Reforma na Igreja da Inglaterra, na Igreja Anglicana, e até mesmo um movimento radical de reforma, que é o movimento anabatista. E a partir dessas 4 reformas, outras vão surgir em vários países também. Quando a gente fala sobre movimento reformado e protestantismo, a palavra protestante surge justamente quando existe um protesto dos luteranos em relação a um concílio que existe que quer obrigar as igrejas luteranas, os estados luteranos, a permitirem, a tolerarem a Igreja Católica, e o contrário não aconteceria nos estados católicos aceitar as igrejas luteranas. Então, os católicos queriam impor, né, a sua fé aos estados luteranos, e nos seus estados católicos não haveria essa contrapartida. E aí, então, surge o protesto. Daí, então, os luteranos são chamados de protestantes, e o nome protestante acaba se tornando uma característica geral desses grupos cristãos que são provenientes da Reforma Protestante. Mas é importante dizer que na história da Igreja sempre existiram movimentos contestadores, movimentos que procuravam ou a reforma da Igreja ou até mesmo a ruptura com a Igreja. Isso aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, por exemplo, há uma grande divisão, que é a Igreja no ano 1000, mais ou menos no ano 1000, que se deu entre a Igreja Católica
Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Então, aí é a primeira grande ruptura. E a gente pode dizer que a Reforma Protestante, no século XVI, é uma segunda grande ruptura na história do cristianismo. Muito bom, pastor. É interessante, né, como o senhor comentou, a questão dessa diferença do protestantismo, dos protestantes, com relação à reforma, porque alguns mais tradicionais, né, mais, digamos, ortodoxos, defendem que houve a reforma, né, e não o protestantismo, que seria uma coisa posterior. Mas tem uma outra questão, pastor Maurício, que envolve a reforma, logo no início, é que há uma divisão, ou seja, como o senhor falou, como existem vários movimentos, então há uma clara, digamos assim, uma clara separação mais evidente da Igreja Católica, não a partir de Lutero, mas sim a partir de Calvino, é isso? Calvino e Zwingli seria um pouco mais, vamos dizer, separatista em relação ao modelo anterior. O que acontece com Martinho Lutero, quando ele afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele começa a ser questionado, evidentemente, pela Igreja Católica, e ele é expulso da Igreja Católica. Não era a vontade de Martinho Lutero ser expulso da Igreja Católica, e nem era a vontade dele que se chamassem as igrejas provenientes da Reforma como igrejas luteranas. Ele queria apenas que continuassem sendo chamados de igrejas cristãs, né? Então, Lutero, ele não tinha a ideia da ruptura. O que aconteceu foi que ele foi expulso da Igreja Católica. O Papa Leão X escreveu uma bula. Bula é uma instrução da Igreja, né? Como bula de remédio, né? Uma instrução. E nessa instrução da Igreja, a bula Exsurgi Domini expulsava Lutero da Igreja Católica, considerando-o herético, né? Mas, a partir de Lutero, nós vamos ter, por exemplo, na Suíça, a reforma que é feita por Zwinglio. E essa reforma, existe um movimento muito interessante na reforma, né? Porque, diferentemente do que aconteceu entre a divisão da Igreja Católica Romana e Católica Ortodoxa Grega, a Igreja na Reforma, ela se dividiu em vários grupos, por causa de doutrinas distintas e secundárias. No caso do Lutero, né, ele chegou a sentar à mesa com Zwinglio, com o objetivo de unir as duas reformas, discutiram sobre 13 assuntos principais, em que havia uma certa discordância, eles conseguiram concordar, e eles não concordaram com a questão da ceia. Lutero acreditava que a ceia era consubstanciada, e o Zwinglio que a ceia era uma ceia espiritual, a presença de Cristo não era física, apenas era espiritual. E a partir daí, então, você tem uma ruptura entre as reformas. Na verdade, nunca houve uma unidade na reforma protestante luterana e na reforma que aconteceu na Suíça. Calvino veio um pouco depois. Calvino, ele foi pastor em Genebra, na Suíça. Zwinglio foi pastor em Zurique. E Calvino se deve a ele uma grande sistematização do pensamento protestante. Então, Calvino, ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, que é uma espécie de manual de teologia sistemática, que serviu de base para todas as teologias sistemáticas posteriores dos protestantes. Isso vai acontecer no movimento puritano, na Inglaterra, outros movimentos pietistas e todos os outros movimentos que surgirão da Reforma vão se basear nos textos de Calvino. Então, a partir de Calvino, nós vamos ter, né, algumas ênfases importantes na Reforma. Não que não houvesse com Lutero. Lutero tinha, por exemplo, uma equipe muito interessante. O Melanchthon, que era um dos reformadores também, era um grande estudioso. Lutero também era um ótimo professor de teologia. Ele foi doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, né? Então, mas com Calvino você tem uma sistematização muito mais interessante, né? Então, eu até falar sobre o Melanchthon, né? Porque o que se sabe, né, é que Lutero ele ganha
esse destaque devido ao aparecimento da imprensa, né? Sim. Então ele que vai, na verdade, se aproveitar daquele momento, até mesmo ele não tinha essa intenção, né? Ele, na verdade, foi capturado pela imprensa e foi divulgado o trabalho que ele tinha feito, né? E os demais anteriores também já tinham feito alguns movimentos, que já tinha, como comentei, dos pré-reformadores, mas o Melanchthon também tinha um papel importante. É onde o Melanchthon ele entra nessa história. Como você bem disse, pastor, a reforma protestante ela tem precedentes. Por que a reforma não aconteceu na época de John Wycliffe? Por que não aconteceu na época de John Huss? Porque no pensamento de John Wycliffe e John Huss já existia o pensamento da justificação pela graça e pela fé. Já existia esse importante aspecto da reforma. Tanto Wycliffe como Huss também faziam críticas, por exemplo, aos sacramentos da Igreja Católica, ao celibato, né? A vários aspectos da Igreja Católica. Na verdade, as condições de Martinho Lutero eram muito mais favoráveis. Havia, por exemplo, condições políticas. Na época, por exemplo, de John Wycliffe e John Huss, havia um peso muito grande ainda do imperador do Sacro Império Romano Germânico, havia uma unidade política que impedia, né, que movimentos religiosos surgissem com facilidade. Também no aspecto econômico, uma nova classe surge no final da Idade Média, que é a burguesia. E a burguesia, ela adota o protestantismo, né, como principal religião, digamos assim, né, porque o protestantismo, ele não julga os burgueses, o capital, né, a pessoa que consegue prosperar através do seu trabalho, muito pelo contrário, né? Outro aspecto também, haviam aspectos intelectuais favoráveis. Haviam, por exemplo, críticos da Igreja Católica, que eram Erasmo de Roterdã, Thomas More, que não eram reformadores, mas faziam críticas à Igreja Católica. E também um aspecto moral muito baixíssimo dos papas. Os papas da Idade Média eram apenas governantes medievais, digamos assim, pessoas que eram monarquias. O Papa Júlio III, que antecedeu o Papa da Reforma, que foi o Papa Leão X, ele morreu de sífilis, morreu da doença francesa, como dizia. Quer dizer, um Papa que deveria ser celibatário morreu de sífilis. Ele gostava muito mais de uma armadura do que, por exemplo, as roupas papais. Ele gostava de batalhas, de guerras. O Erasmo de Roterdã, por exemplo, escreveu um livro sobre o Papa Júlio III, que se chamava Julius Exclusus, que era a história, uma historieta que ele inventou do Papa Júlio III, depois da morte, chegar no céu e ser barrado pelo Pedro não deixar ele entrar no céu. Então, imagine a situação moral que existia. E o Papa Leão X também, que era da família dos Médici, apenas se preocupava com dinheiro, apenas com as obras da igreja. A própria indulgência surge com uma ganância do próprio Papa Leão X, né? Então, esses pré-reformadores não conseguiram porque não haviam questões favoráveis. Na época de Lutero, isso existia. E o Melanchthon, a questão da imprensa, né, a imprensa e a própria produção da Bíblia, pela imprensa, que foi o primeiro livro que foi impresso na prensa de Gutenberg, a imprensa fez com que os livros circulassem mais livremente. Imagine um livro que era escrito à mão, agora passa a ser impresso. Baixou a velocidade, o custo também, né? O custo, né? A acessibilidade. Então, a reforma protestante, a gente pode dizer com certeza que a reforma protestante ela se dá justamente pelo fato de que a Bíblia está circulando. Eles estão voltando a ler a Bíblia. Tem uma tradução do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, ele descobre alguns manuscritos importantes em grego, e esse Novo Testamento grego vai fazer uma mudança impressionante entre os teólogos da época, porque eles vão ter acesso e vão criticar a Vulgata Latina, vão criticar a própria Igreja Católica por não estar observando alguns aspectos da Igreja neotestamentária. E o Melanchthon, ele é um ótimo professor de grego. Ele se ajunta no grupo de Lutero e até existe uma espécie de dupla
entre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tem um conhecimento de teologia e o próprio Melanchthon, o conhecimento do grego. Então, ele vai ajudar e muito na reforma protestante, até nas discussões posteriores e nos debates posteriores que existirão, até mesmo com os católicos. Muito interessante, né? O Lutero, ele não fez nada sozinho, evidentemente, ele foi influenciado, né, pelo que já tinha sido pregado antes, e inclusive os pré-reformadores deram a vida, né, por causa da reforma. Mas um outro fato interessante, pastor Maurício, é quando a reforma ela vai para a Inglaterra, né? Então, quando vai, inclusive tem até uma questão bem interessante, porque não, até onde eu tenho conhecimento, não estava bem definido ainda essa questão dos países, né? Eram povos como os bretões, saxões, que ficavam ali dentro daquele reinado, vamos dizer assim, do Francisco I, né? Que eram ligados à França, não é isso? E então, depois é que eles vão se constituindo como nações, como países, né? Mas, enfim, a reforma ela se deslocou depois para a Inglaterra e a reforma inglesa ela é bem diferente das demais, não é isso? Ela tem algumas características distintas, sim. Como você bem falou, Lutero tinha condições políticas também para fazer a reforma protestante, porque antes havia um peso muito grande do Sacro Império Romano Germânico. Quer dizer, havia a figura do imperador, que, juntamente com o Papa, eles dominavam, digamos assim, as nações na Idade Média. No final da Idade Média, começo da Idade Moderna, surgem os Estados Nacionais. Então, começa a haver uma fragmentação política. Então, na Inglaterra, o Henrique VIII, por exemplo, é um governante soberano e unifica os estados, os principados ingleses, e surge então a Inglaterra. O mesmo se dá na Espanha com o casamento de Isabel e de Fernando de Aragão, a Isabela de Leão e Fernando de Aragão, surgindo então a Espanha. Em Portugal Portugal é um dos países que primeiro se unificaram. Então, nós temos em Portugal a Revolução de Avis e Portugal se unifica também. Acontece o mesmo com a França, com Luís XIV, né? E com a Rússia, com Catarina. E, por incrível que pareça, a Alemanha estava meio fragmentada, né? A Alemanha e também a própria Suíça ainda não tinha se formado a Alemanha, né? Mas essa fragmentação política enfraqueceu o imperador. Então, noutro tempo, não daria para Martinho Lutero fazer a reforma. Por exemplo, John Huss, ele foi condenado no Concílio de Constança e o imperador, que era amigo de John Huss, não pôde fazer muita coisa. Tinha até um salvo-conduto, mas aí simplesmente a igreja ameaçou o imperador, dizendo, olha, um imperador que apoia um herege, os seus súditos podem então deixar de apoiá-lo. E o imperador se sentiu, né, chantageado, tirou o salvo-conduto de John Huss e ele foi queimado no Concílio de Constança, né? E com Martinho Lutero iria acontecer a mesma coisa. Só que Martinho Lutero ele foi questionado em território alemão. O próprio imperador estava presente na dieta de Worms. E ele seria morto, seria condenado. Mas como estava em território alemão, havia apoio de vários principados, o próprio imperador ele ficou com medo de condenar o Martinho Lutero, porque ele estava sendo tido como um herói da Alemanha. E aí ele depois condenou Martinho Lutero, mandou que matassem Martinho Lutero, mas até aí ele foi protegido pelos próprios alemães, pelo Frederico da Saxônia, e nada aconteceu. Agora, o que a gente pode ver? Na Inglaterra, realmente, a reforma foi diferente. A reforma ela teve um caráter, pelo menos inicial, político. Até os católicos fazem uma crítica em relação à reforma, dizendo que a reforma na Alemanha aconteceu porque Lutero queria se casar. Na Suíça, por causa da questão da salsicha na quaresma, né? Porque o Zwinglio, né? O Zwinglio
da Suíça, ele liberou na quaresma o uso da carne. Né? Praticamente uma provocação, né? E aí, por conta disso, os católicos dizem, era por causa disso que houve a reforma. E no caso da Inglaterra, era porque o Henrique VIII queria divorciar da Catarina de Aragão. Né? Mas, na verdade, era muito mais profundo do que isso. Na Inglaterra, desde John Wycliffe, a Inglaterra já tinha um movimento importante de contestação da Igreja. A grande parte da elite de bispos eram contrários à Igreja Católica. E o Henrique VIII, ele acaba fazendo a reforma. O que motiva a reforma, realmente, o estopim da reforma inglesa é o divórcio dele. Ele deseja se divorciar de Catarina de Aragão. E como a Igreja Católica, o Papa não aceita, então ele diz, bom, então a partir de agora, o cabeça da Igreja sou eu, a Igreja da Inglaterra vai se dividir da Igreja Católica, e a reforma então se dá a partir dessa decisão, né, do rei Henrique VIII. E a Igreja Anglicana, né, que representa esse movimento de reforma da Inglaterra, ela permanece até hoje, né? Ela permanece até hoje com muita força ainda, né? Sim, a Igreja Anglicana é interessante, porque apesar desse começo, que é um começo meio discutível, né, a Igreja Anglicana, tem várias linhas da Igreja Anglicana. Você tem uma linha mais tradicional, né? Você tem uma linha evangelical, de grandes pastores, né, de linha puritana, né, como Martin Lloyd-Jones, John Stott, né, mais recentes, falecidos já, mas com grande influência na Igreja Anglicana, né, a ala puritana. Né. Você tem a ala pentecostal, muito forte. Essa para mim é nova. Principalmente na África. Tá, A África tem uma presença pentecostal, carismática, né, muito forte. E na Igreja Anglicana, você tem até um partido anglo-católico. Quer dizer, você tem alguns anglicanos que defendem, por exemplo, o retorno à Igreja Católica, defendem o Papa e alguns aspectos. É muito pequeno. Uma reunificação, né? Sim, uma ligação. Para pacificar, vamos dizer assim. Uma ligação. Mas a Igreja Anglicana, ela é uma força muito grande, principalmente na África, né? O Desmond Tutu, por exemplo, era da Igreja Anglicana, o bispo sul-africano, né? Pastor Maurício, agora tem um fato bem interessante, como nós falamos, né? Falamos de Lutero, falamos de Zwinglio e falamos de Calvino. E o senhor até comentou que Calvino, eu acho que ele entra no centro dessa discussão, né? Pós-reforma, e ele permanece até os dias de hoje, né? Calvino, ele conseguiu, digamos assim, se destacar até mais do que Lutero, falando teologicamente. Calvino, ele é muito mais debatido do que o próprio Lutero, que foi o primeiro a dar o pontapé inicial da reforma. E o calvinismo, que é uma visão teológica até mesmo posterior a Calvino, ele vai dominar praticamente as igrejas reformadas, não é isso? Sim, a influência é muito grande pelos escritos de Calvino, porque o que acontece com Calvino, né? Diferentemente de Lutero, a influência de Lutero, por exemplo, na Alemanha não é tão política assim. Calvino é. A influência dele é política. Calvino, ele, juntamente com os membros do consistório, ele implantou uma reforma em toda a cidade de Genebra. E essa reforma em Genebra incluía a aplicação da lei de Moisés na cidade. Então, por exemplo, feiticeiros foram expulsos, bruxas foram condenadas. Houve uma espécie de inquisição em Genebra. Isso já acontecia nos outros lugares também. Não era? Os católicos também, através da Inquisição, matavam os hereges, aqueles que não professavam a fé católica. E isso aconteceu também em Genebra. Então ele conseguiu implantar um governo, né, que fosse um governo reformado.
a duras penas, né? Porque havia um partido que era um partido, digamos, liberal, ou um partido que não queria que o Calvino fizesse essas mudanças em Genebra, né? E digamos que Calvino exagerou um pouco. O historiador Will Durant, ele dizia o seguinte, que em Genebra você não podia dar nome que não fosse nome de personagens bíblicos para os filhos. Tinha um sujeito que deu o nome do filho de Cláudio, foi preso, né? Aliás, de Cláudio foi preso. Aí depois só foi solto quando deu o nome de Abraão para o filho, renomeou. Também, Cláudio seria um nome gentílio, vamos dizer assim. Né? Romano e tal, né? Outra questão interessante. Uma mulher foi presa porque tinha um coque alto, que foi considerado um cabelo meio indecente, né? Não se podia cantar músicas desonestas. O teatro só podia ter peças religiosas. Que também acho que era uma visão do Zwinglio também, né? Um pouco radical. Sim, é que o Zwinglio morreu cedo. Morreu mais cedo. Morreu mais cedo. Então, a visão, mas era a visão deles na época, né? Quer dizer, a gente não pode também julgar Calvino, Sim. porque todos pensavam assim. O próprio Lutero também escreveu que os judeus deveriam ser castigados exemplarmente por terem se recusado e constantemente ao Evangelho de Cristo. E ele foi acusado posteriormente de ter dado base, fundamento para o nazismo, inclusive. O antissemitismo, depois para o nazismo. Tanto é que a igreja luterana pediu perdão depois pela fala de Lutero. E no caso de Calvino, né? Calvino ele tem uma importância muito grande. Por exemplo, muitos não sabem, mas os primeiros protestantes que vieram aqui no Brasil, os huguenotes franceses, que eram franceses que tinham um projeto, né, de fazer uma França Antártida aqui no Brasil, havia um grupo de protestantes huguenotes. Era o Villegagnon, que era católico, e a maioria eram católicos, né? Receberam um grupo, que era um grupo protestante de huguenotes, que tinha como um dos membros o Jean Delery. O Jean Delery e os pastores foram formados em Genebra e receberam carta de Calvino, né, recomendando para que eles viessem aqui no Brasil e fundassem as igrejas. Só que eles se desentenderam, né, com o Villegagnon e voltaram para a França, né? E depois os franceses foram expulsos pelos portugueses. Mas o próprio Calvino tinha essa influência também sobre alguns missionários, por exemplo, evangélicos protestantes aqui no Brasil, né? O interessante também que o senhor está falando da questão das regras impostas, né, pelo modelo calvinista, né, ali dentro da Suíça, e evidentemente que nós vamos ver que vai haver um alinhamento da igreja com o Estado, algo que era debatido, né, anteriormente quando houve a reforma, né, esse envolvimento da igreja romana com o próprio Estado. E de repente agora a igreja reformada, ela acaba andando pela mesma vereda, né? Ela se envolve, ela mistura com o Estado, né? E aí nascem aqueles movimentos, digamos, de tentativa de separação do Estado da igreja, os puritanos, depois os pietistas. E como é que acontece isso? Então, o que nós podemos perceber é que não havia liberdade religiosa. Liberdade religiosa é uma conquista muito recente. Na Igreja Católica não havia liberdade religiosa, quem era contrário respondia à Inquisição. Então, milhares de pessoas foram mortas pela Inquisição. Na Espanha e Portugal, por exemplo, cerca de 400 mil pessoas, na época de Torquemada, ou foram torturadas, presas ou mortas pela Inquisição. E muitos judeus, chamados de cristãos novos, também foram presos, né, e mortos. Quando houve a Reforma Protestante manteve esse mesmo modelo estatal. Tanto é que, depois de algumas reuniões entre católicos e protestantes, de guerras entre católicos e protestantes, se estabeleceu que a religião do príncipe seria a religião do povo. Então, se o príncipe era católico, o povo era católico. Se o príncipe era protestante, o povo seria protestante, né? E esse modelo se estabeleceu durante muito tempo. Havia, no movimento reformado, um grupo que se voltava contra isso, que eram dos anabatistas. Os anabatistas eram contrários a essa imposição do Estado,
mesmo porque os anabatistas eram um movimento mais de camponeses, acreditavam que a reforma protestante não só rompia com a Igreja Católica, com o Papa, né, mas também rompia com o domínio dos nobres. Né? Vamos lembrar que na Idade Média os servos estavam submetidos aos nobres. Era um modelo de vassalos, né? Feudal. Então era modelo diferente. feudal. A ideia é que era quem nasceu, por exemplo, nobre era nobre, quem nasceu servo era servo. Né? O servo devia a obrigação ao seu senhor, o senhor devia a sua proteção ao servo. Né? E o que quebrou isso foi a burguesia. Né? Quando começa a haver, né, um movimento burguês, econômico, e os servos começam a ascender socialmente, comprar títulos de nobreza, começam a se nobilitar. Né? Então, essa é uma mudança importante. Mas aí, em relação à questão da liberdade, aos poucos foi mudando essa questão da união da Igreja e do Estado, por contestação, evidentemente. Por exemplo, na Inglaterra, houve um movimento puritano que questionou, por exemplo, a forma de governo inglês e a ligação do governo inglês, né, com o Estado. Mas mais do que isso, dentre os puritanos se mantiveram dentro da Igreja anglicana. Mas dentro dos puritanos surgiram outros movimentos, que é o movimento não conformista, de igrejas que advogavam a liberdade religiosa. Entre eles estavam os congregacionais e os batistas. Né? E aí foi bom o senhor falar dos batistas, porque muita gente confunde os anabatistas com os batistas, Sim. né? O nome são semelhantes, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo movimento, não é isso? A gente entende que existem semelhanças entre batistas e anabatistas, mas historicamente a gente consegue traçar uma linha com os batistas ingleses. Né? Os batistas ingleses, a partir de 1509, né? eles fundam, aliás, 1609, desculpe, eles fundam a primeira igreja batista, e os batistas estavam sendo perseguidos, como os quakers estavam sendo perseguidos na Inglaterra, como também os presbiterianos, né, e outros grupos, e eles estavam advogando a liberdade religiosa. Os batistas, então, escreveram sobre a liberdade religiosa, e essa liberdade religiosa só foi alcançada nos Estados Unidos. Porque os anabatistas, eles estão localizados ali na Suíça. Né? Então, quer dizer, os batistas, eles surgem na Inglaterra. E é um movimento também de tentativa de, vamos dizer assim, de se separar realmente do modelo católico e também do Estado, não é isso? Sim. Buscando sempre uma aproximação maior da experiência com Deus e menos formal, menos, enfim, estatal, como eram os outros modelos. Agora, com relação a esses movimentos, quer dizer, são vários pequenos movimentos, são vários pequenos grupos, e vai haver uma divergência muito grande, porque há uma predominância daqueles primeiros reformados em não aceitar esses grupos menores, esses grupos, vamos dizer assim, insurgentes, né, entre os cristãos protestantes. Houve até uma guerra na Inglaterra, que morreu muita gente também, que se recusou a aceitar alguns modelos. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Já no primeiro grupo de reformadores, a gente tem os luteranos, os reformados suíços, e uma reforma radical que é a dos anabatistas. Os anabatistas, como na sua maioria de camponeses, se voltavam contra os nobres e pregavam o batismo apenas de adultos. Eles foram perseguidos pelos católicos e também pelos reformados suíços. Os anabatistas conseguiram ser perseguidos por todo mundo. Né? Depois, na Inglaterra, a gente vai ter outros grupos que surgirão que também vão questionar, né, a igreja estabelecida, a igreja da Inglaterra, e vão ser perseguidos. E muitos deles vão encontrar refúgio nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os batistas vão para a colônia de Rhode Island. Por exemplo, os quakers vão para a colônia da Pensilvânia. Cada colônia você vai receber um grupo religioso. Os presbiterianos, por exemplo, vão ficar nas colônias do sul. E nos Estados Unidos, o que vai acontecer é muito interessante. Como
nos Estados Unidos você tem vários grupos religiosos de várias denominações, forçosamente os Estados Unidos vai ser democrático. Os puritanos anglicanos vão tentar impor a Igreja da Inglaterra nos Estados Unidos e não vão conseguir. Quem vai defender a liberdade religiosa vai ser um batista, né, em Rhode Island, que vai fazer com que os americanos estabeleçam, de fato, um país com liberdade religiosa. E, inclusive, naquela mesma época, houve o metodismo, né? Houve o primeiro grande despertamento, né? Que é o pastor anglicano, John Wesley, que ele resolve, então, após algumas experiências, digamos, separar-se, né, daquele modelo anglicano e passa a pregar de uma outra maneira, com outro pensamento. Nós nem entramos, inclusive, na questão do surgimento do Jacob Arminius, né, na Holanda, que também provoca uma certa, digamos, divisão dentro desses reformados, esses primeiros reformados. Exato. O Robson Cavalcante diz uma coisa muito interessante, né? Que Jesus Cristo morreu por uma igreja. Na época da Reforma você tinha mais 4, depois se tornaram 8, depois 16, e hoje você tem mais de 50 mil igrejas no mundo. Quer dizer, Jesus Cristo veio para uma noiva, mas os homens transformaram em um harém. Parece que tem Jesus tem várias esposas, né? Na verdade, aí é interessante a gente estabelecer algumas coisas, né? A Reforma Protestante, apesar de todas essas divisões e tudo mais, estabeleceu alguns princípios que unificam os evangélicos e os protestantes de uma forma geral. Por exemplo, na época da Reforma se estabeleceram algumas frases importantes que são ênfases doutrinárias. Por exemplo, sola Scriptura. Quer dizer, a base de fé da igreja protestante é a Bíblia, somente a Bíblia. Não os concílios, não as bulas papais, não os escritos dos pais da igreja ou dos mestres da igreja. Tudo isso é adotado se tiver em conformidade com as escrituras sagradas. Se não tiver, somente a Bíblia é que é seguida. Somente a fé, sola fide, em contraste, por exemplo, com os sacramentos. A Igreja Católica, por exemplo, estabeleceu os sacramentos, isso desde a Idade Média, dizendo que o sacramento do batismo salva a pessoa do pecado original. O sacramento da Eucaristia dos pecados veniais, pecadinhos bobos, né? A confissão dos pecados mortais, roubo, assassinato, adultério, cheque sem fundo é pecado mortal também, segundo o Papa. Também outro sacramento, sacramento do casamento. O sexo é considerado pecaminoso, a relação sexual. Somente debaixo do sacramento da Igreja Católica do casamento é que o sexo se torna santo, né? E também o outro sacramento, que é o sacramento da extrema-unção, que a pessoa recebe a extrema-unção e já está encomendada, né, para o além. Então, esses sacramentos invalidam, né, a morte de Cristo Jesus. Concorrem com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que perdoou todos os nossos pecados, né? Então, o sola fide é contra esse sistema de sacramentos. Somente a graça, ou sola gratia, por conta de que somente a graça e não as obras meritórias. Na Igreja Católica você tinha várias obras, até indulgência você comprava para receber algum mérito, né? E, por fim, né, nós temos solo Christus, somente Cristo, e não nenhum outro mediador, Maria, os santos, nada disso. E só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, né? Faltou o solo Espírito, né, nessa reforma. O pessoal diz que é a trindade, é a pessoa da trindade oculta na reforma, né? Mas a reforma também tem um aspecto interessante, porque a reforma ela tem uma visão que a reforma sempre se reformando. Tanto é que grupos posteriores enfatizaram a questão do Espírito Santo, como os pentecostais, os renovados, né, e outros aspectos doutrinários principais. O fato é que os protestantes, eles concordam no essencial. Onde é que está a briga nossa?
aquilo que não é essencial. Havia uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, depois a Peter Medderlen, que diz o seguinte: no essencial, unidade. Então, nas doutrinas essenciais, assembleano, batista, anglicano, também não conformista, luterano, calvinista concordam. Trindade, a Bíblia como regra de fé, a salvação somente em Cristo Jesus, batismo, ceia, como ordenanças. No essencial a gente concorda. Então, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Que são essas doutrinas distintivas. Os pentecostais creem que o batismo no Espírito Santo se dá uma experiência posterior ao novo nascimento. Os tradicionais acreditam que o batismo no Espírito Santo se dá no novo nascimento. Tem grupos que acreditam numa escatologia pré-milenista, outros são milenistas, ou amilenistas, pós-milenistas, e assim por diante, né? Presbiterianos acreditam num governo através do presbitério, batistas num governo congregacional, episcopais num governo de bispos. Então, essas questões não são questões que vão impedir de uma pessoa ser salva, né? E, por fim, em tudo, amor. Então, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, amor, ou em tudo, caridade. E é interessante o que o senhor está falando, porque o Lutero ele vai exatamente bater nessa tecla, né? A salvação é pela fé e não pelas obras, né? Baseado ali em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo virá pela fé, então ele diz o seguinte: olha, o justo virá pela fé em Cristo Jesus, que foi ele que morreu na cruz, né? Então, foi através da cruz de Cristo, do sangue derramado, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que nós conquistamos o direito da salvação. Então, ele, na verdade, foi o amor dele que nos conquistou. Então, nada que façamos é possível nos salvar, a não ser que em Cristo, né? Perfeito. E depois o debate, como eu falei no caso dos calvinistas e arminianos, né, é exatamente nessas questões que o senhor falou, né, essas questões que elas são mais, digamos, secundárias, né, enfim, da questão da eleição, de que forma essa eleição, né, da questão da graça, de que forma um homem alcança a graça ou é alcançado, então fica nesses debates. Mas, no essencial, estamos todos, digamos, no mesmo pensamento. E aí é interessante porque alguns defendem, e eu também creio nisso, que não estando no essencial, deixa de ser, fazer parte desse grupo e passa a ser seita, né? Nós poderíamos citar, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Então, alguns, por exemplo, eles não defendem, por exemplo, a Trindade, né? Então, são contra a Trindade. Ou se apegam a questões da lei mosaica, mantendo-se dentro de um ritual dos judeus, enfim. Então, tem algumas questões que, não estando dentro do essencial, do fundamento dos cristãos evangélicos, então passa a ser seita. Perfeito. A base é a Trindade, a Bíblia como regra de fé. Então, por exemplo, um grupo que diz que é necessário a Bíblia mais um outro livro, né, para se conhecer a Deus e ter a salvação, é um grupo herético. Um grupo que nega, por exemplo, a divindade de Cristo é um grupo herético, né? Um grupo que, por exemplo, questiona a Bíblia como única forma de se chegar a Deus e conhecer a Jesus Cristo é um grupo herético. E assim por diante, né? A gente percebe que tem vários grupos que surgiram e várias religiões também, né, como o próprio judaísmo e islã, que não podem ser considerados como religiões cristãs justamente por causa disso, porque negam a pessoa de Cristo Jesus e seguem outros livros, né, na verdade, outras ideias, no caso do islamismo, né? Sim. Então, o essencial é claro, é o que a confissão de fé assembleana, a confissão de fé batista, tem um corpo de doutrinas que é inegociável, que faz de nós protestantes. Os católicos muitas vezes criticam os protestantes, mas os protestantes são divididos e tudo mais. Os católicos também são. Você tem os franciscanos, dominicanos, você tem os teólogos da libertação, você tem os carismáticos,
E um briga com o outro também, né? Mas o que mantém a unidade deles é justamente essa obediência ao Papa. E olha que muitos católicos não obedecem ao Papa, né? Mas entre os protestantes, a nossa unidade ela se dá através dos princípios bíblicos, né? Através da interpretação da Bíblia e nessa confissão de fé conjunta, né? Tá certo. Bom, então a reforma ela tem esse papel de unificar, né, todos dentro de uma teologia com elementos essenciais, né, que seria a vértebra ali, né, no caso, a coluna vertebral do cristianismo, né? E eu creio que a palavra ideal para a reforma protestante seria realmente a liberdade, né? Acho que liberdade ela se encaixa muito bem no contexto da reforma, porque antes os homens não tinham muito como escolher por falta de consciência, né? Como que eu vou ter consciência da minha escolha se eu não conheço a palavra, né? Se eu não tenho acesso ao contexto da Bíblia, onde Deus se revelou a nós e revelou o seu Filho, né? Então, a reforma protestante ela traz então a Bíblia para os leigos, não é isso? Ela leva o conhecimento da palavra e a partir daí, né, com o esclarecimento, a iluminação do Espírito Santo, as pessoas passam a conhecer a palavra de Deus na sua essência e passam a se reunir nesse sentido. O que mais você poderia colocar? Nós já estamos com o horário já avançado, né? Porque nós vamos fazer 1 hora de entrevista, então estamos já nos finalmente, né? Então, nesses 506 anos de reforma, corrigindo aqui o meu erro do início, eu não sei de onde eu tirei, na hora que eu fiz a leitura e falei errado. Então, nesses 506 anos de reforma, né, eu já vi discussões, eu até tenho um livro em casa que eu comprei uma vez na Universidade Metodista, eles falam de uma nova reforma, né? Mas eu acho que o assunto agora não seria uma nova reforma, eu creio que são outras questões. Mas nesses 506 anos de pós-reforma, né, o que nós temos, vamos dizer assim, como principal legado para os dias atuais? Porque nós temos hoje uma subdivisão maior de igrejas, como o senhor mesmo falou, né? Hoje nós não temos só os reformados, nós temos reformados pentecostais, os neopentecostais, e agora se estuda até, enfim, o que vai vir agora o próximo grupo, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem os pseudo-pentecostais já. Pseudo-pentecostais. Bom, aí eu já tem os neopentecostais e os pseudo-pentecostais. Tá certo. Mas o Johnson, né, o que você está colocando, né? Eu acho que a reforma, o pessoal diz, precisa de uma nova reforma. Não, precisa, na verdade, voltar àquilo que a reforma sempre pregou, né? Que é uma volta à Bíblia, uma volta às Escrituras, a centralidade de Cristo Jesus na Bíblia. Martinho Lutero sempre trabalhou isso. Então, a ideia do livre exame das Escrituras Sagradas, que quer dizer, todo crente, e Martinho Lutero escreveu um livro chamado A Nobreza do Povo Alemão, que fala sobre justamente o sacerdócio universal de todos os crentes. O que a reforma vem resgatar é que não é só a Igreja Católica que é constituída, os líderes da Igreja Católica que são constituídos como os sacerdotes da Igreja. A Igreja é sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes no sentido de que nós evangelizamos, testemunhamos, somos usados com os nossos dons e talentos e temos a Bíblia, né, como regra de fé. Todo crente é convidado a ler a Bíblia. Por isso que um dos aspectos da reforma, e até os pré-reformadores começaram com isso, os valdenses, eles traduziram a Bíblia para o provençal. O John Wycliffe para o inglês, né? Depois Martinho Lutero para o alemão, e assim por diante. A Bíblia na mão do povo, para que o povo possa ter o livre exame, não a livre interpretação, né? Porque a livre interpretação dá a ideia de que você pode interpretar do jeito que você quiser. Não, você tem que interpretar de acordo com aquilo que a Escritura exige, né? Mas o livre exame de cada cristão poder ler as Escrituras Sagradas e ser sacerdote, né? De poder levar o Evangelho de Cristo para todas as nações, para todas as pessoas, todos os povos. Então, uma criança que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com 5 anos de idade, se ela nasceu de novo, ela já é um sacerdote no maternal.
ela já testemunha de Cristo para as outras crianças. Então, é isso que é importante a gente entender, né, em relação a isso. Isso é a coisa boa que a reforma trouxe. O grande problema que nós temos hoje é que muitas igrejas se tornam religiosas, né, acabam se tornando cheias de usos e costumes, cheias de vãs filosofias, cheias de pensamentos que são humanos, e vão se afastando da Bíblia. Vão criando igrejas evangélicas ou evangélicas, né, que já não tem esse princípio reformado. O que elas têm que fazer é voltar às Escrituras Sagradas. Algumas viraram religiões, vamos dizer assim. E empresas. Né? Religiões ou negócios, vamos dizer, né? Nós temos hoje um personalismo muito grande, né? Então, não é Jesus que você vai encontrar, né? Mas você vai porque tem lá um representante que é o maioral da igreja e ele precisa ser honrado, né? Você tem uns mini-papas por aí, está cheio de gente candidato a ser mini-papa. E não foi o que Lutero falou, não foi o que Calvino, enfim, nem Zwingli, muito menos ainda, né, falou sobre isso. Então, há um desvirtuamento agora nos dias atuais com relação aos princípios da reforma. Né? Então, acho que nesse sentido, alguns têm razão. A nova reforma seria, na verdade, o retorno. Né? Seria o retorno aos fundamentos. Lembrando que, como nós comentamos no início, nem tudo no princípio foi perfeito, né? Teve muitos erros que foram corrigidos posteriormente, inclusive ao custo de vidas, né? Ao custo de vidas. Quem quiser pesquisar, se aprofundar um pouquinho mais na história dos anabatistas e de outros grupos que, enfim, quebraram aquele sistema inicial, pagaram um preço muito alto, né? E não podemos esquecer, né, que no período pós-século XX, os próprios assembleianos aqui no Brasil, né, porque a Assembleia de Deus ela surge nos Estados Unidos, mas no Brasil ela se desenvolve de uma outra forma. Também eu sou criado na Igreja Assembleia de Deus desde a infância e me lembro da dificuldade que era ser bem recebido em alguns lugares, né, devido estarmos um pouco fora daquele contexto mais tradicional. Mas o interessante, pastor, é exatamente isso que o senhor falou, né? É trazer de volta as bases, os fundamentos, nas solas, como foi falado aqui, que faz com que nós tenhamos de volta todo o modelo que foi estabelecido pelos reformadores, não é isso? Bom, eu fico muito feliz com a sua entrevista, pastor, agradecido a Deus pela sua vida, pelo conhecimento que nos trouxe, e o senhor pode dar suas considerações finais sobre esse assunto e também depois estaremos encerrando. Importante dizer, né, que, como eu disse, os reformadores eles não fizeram uma reforma completa, nem eles mesmos voltaram às Escrituras Sagradas totalmente. E até a ideia de que a reforma sempre se reformando. Mas se reformando a partir das Escrituras Sagradas. O movimento pentecostal, por exemplo, trouxe a ênfase do Espírito Santo, que era fundamental. Tinha que ser resgatado mesmo. E hoje o que a gente reconhece que muitas igrejas tradicionais, ou ditas tradicionais, também são igrejas em que existem pessoas renovadas pelo Espírito Santo, né? E muitos pentecostais também, né, são pessoas que têm um estudo sério em relação às Escrituras Sagradas. Então, hoje, essa aproximação também das próprias denominações faz com que as denominações se enriqueçam, cresçam, né? E sempre existe o risco da gente se afastar também quando a gente pensa na igreja fora da sua função principal, que é adorar a Deus, ou as suas funções principais de adorar a Deus, servir a Deus e ao próximo, evangelizar, né, capacitar, né, os membros para exercer seus dons e talentos, né, ser missionária. Então, se a igreja foge desses princípios, vira uma empresa, né, ou vira apenas uma extensão do seu líder, acaba surgindo uma pseudo-igreja. Seja ela tradicional, seja pentecostal, entre aspas, é uma pseudo-igreja. Então, a necessidade da gente sempre voltar, né, à reforma protestante, no que é o princípio das Escrituras Sagradas. Está bom, muito bem. E os Metroviários de Cristo é fruto da reforma protestante, porque nós somos um grupo interdenominacional, né? Nós não temos uma placa de igreja, mas
sempre estamos reunindo-se em várias igrejas, em várias denominações que abrem as portas para os metroviários de Cristo. Então, os nossos irmãos, eles têm um objetivo, que é levar a palavra de Deus conforme está escrito na Bíblia, né? Que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que só através dele podemos nos reconciliar com Deus, porque somos devedores, né, por causa dos nossos pecados, e só através dele, só através da cruz de Cristo é possível, então, alcançar o direito à vida eterna. Pastor Maurício, o senhor pode falar sobre os seus livros, pode falar sobre o trabalho do seminário, pode fazer aí a sua apresentação. Amém. Eu escrevi um livro chamado O Evangelho, o Verbo se fez carne, que é uma jornada no Evangelho de João. É um livro com uma característica mais devocional, né, com uma série de textos baseados capítulo por capítulo, onde cada cristão pode fazer a sua leitura e pode seguir um roteiro, né, de estudo. E atualmente está já no prelo, né, como diziam os antigos, né, mas nós estamos fazendo um livro chamado Navegando com Propósito, que é um livro que fala sobre as habilidades digitais do cristão, para os cristãos, que é importante porque, afinal de contas, nós hoje vivemos numa época que é uma época digital, virtual, e é importante que a gente tenha parâmetros bíblicos para poder lidar com esta era. Eu, por exemplo, sou um imigrante digital, porque eu era da época analógica e, por força da tecnologia, acabei entrando no mundo digital. Mas hoje tem jovens, crianças que nasceram na época digital, né, que são nativos dessa época. E a gente precisa de alguns parâmetros, por exemplo, o uso de telas, quanto tempo que a gente deve gastar e o que a gente deve, né, consultar na internet. O brasileiro fica conectado mais de 9 horas por dia. Então, a ideia de você poder separar aquilo que é lixo, aquilo que é uma comida tóxica. E também temas, por exemplo, como cyberbullying, segurança digital, pegada digital, para cristãos. Então, está saindo, acho que mês que vem aí a gente já tem esse livro, a gente fez em coedição, aliás, a gente coautoria com a Marisa Abreu de Carvalho. Tá certo. Nós vamos divulgar esses livros na página do Facebook e também no nosso Instagram dos Metroviários de Cristo, para que você tome conhecimento dos títulos e possa, se quiser, estar adquirindo esses livros que são tão importantes para a edificação da família e da vida cristã. E sobre o seminário? Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini, fica na Barra Funda, tem curso de bacharel, mestrado também. E já estamos... Qualquer irmão pode participar, de qualquer igreja? De qualquer igreja, né? Tá. Tem o curso EAD também, à distância. É só entrar no site do nosso seminário, stbn.com.br, né? E você pode consultar, Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. E a sua igreja, aqui onde o senhor está pastoreando, né? Pastoreio em São Bernardo do Campo, na Igreja Evangélica Batista Nacional da Vila Pauliceia. Nós estamos lá todos os domingos. Qual o endereço lá? Rua Drauzio 670. Né? Todos estão convidados também. Tá certo. Então, se você quiser visitar o pastor Maurício e participar dos trabalhos da igreja, é só ir até o bairro Pauliceia, São Bernardo. Quem é do ABC vai estar chegando lá. Quem não é do ABC pode ir até a Igreja Batista do Povo Vila também, Mariana, na Vila Mariana, tem várias né? opções. Na Vila Mariana, na Rua Domingos de Moraes, 1100, tem a Batista do Povo, né? Quem é de São Paulo, então pode participar do lado da estação, Vila Mariana. Certo. Bom, nós vamos encerrar a nossa entrevista de hoje com um tema tão importante que nós falamos sobre a Reforma Protestante, evidentemente de uma forma resumida, né? Porque se tem um assunto que é complexo é a história da igreja, né, pastor? É um assunto complexo, ele tem muitos detalhes. Se você quiser saber mais, procure o seminário, né? Procure o seminário e você vai ficar lá estudando vários meses para poder entender um pouco sobre a história da igreja, que é uma coisa assim maravilhosa de aprender. Eu, pelo menos, gosto muito. E nós gostaríamos de encerrar agradecendo, então, a presença do pastor Maurício Abreu de Carvalho, que esteve conosco, nos prestigiando
Muito obrigado, pastor, em nome dos Metroviários de Cristo. Nós queremos agradecer por essa entrevista, por todo esse conhecimento que ele nos passou, pela disponibilidade do tempo que ele está aqui conosco. E quem sabe numa próxima oportunidade, né, estaremos apresentando um outro tema e convidando o pastor Maurício até para nos levar uma palavra nos nossos cultos que nós temos periodicamente pelos Metroviários de Cristo. Muito obrigado, pastor. Agradeço. Eu que agradeço, Johnson, pastor Johnson, agradeço aos metroviários também e que Deus abençoe aos nossos irmãos que possam continuar trabalhando em prol da causa de Cristo Jesus. Tá certo. E eu gostaria de lembrar a você, associado, que no dia 2 de dezembro, será no primeiro sábado do mês de dezembro, nós estaremos nos reunindo ali no Metroclube Jabaquara, fica ao lado do pátio dos trens de Jabaquara. Nós estaremos ali nos reunindo para a nossa confraternização do final de ano. Então, se você tem interesse, procure se informar através do nosso site ou entre em contato conosco, estaremos dando todas as informações, ok? Então, nós vamos encerrar a nossa entrevista, o nosso podcast, agradecer a sua participação, agradecer a todos que têm nos acompanhado e solicitando que você compartilhe e curta para que possamos divulgar cada vez mais o conhecimento da Palavra de Deus e também o conhecimento teológico. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a você e a sua família.